Fala galera, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula? Então vamos começar! E aí turma, beleza? Nosso vídeo de hoje então vai ser correção de exercício novamente, tá? Na última aula eu enviei algumas atividades, na aula de hoje eu também já enviei algumas atividades, então eu vou fazer a correção de todas elas. Vamos começar pelos exercícios da última aula. Vamos começar lá no número 13. Número 13 ele queria que a gente resolvesse as expressões. Lembrando que agora a gente tem que aplicar aquelas regras de sinais. Para quando eu tenho os separadores e para quando eu não tenho os separadores. Então vamos começar lá. Vou fazer pelo aquele jeito que eu mostrei para vocês, de pegar de 2 em 2, tá? Pegando de 2 em 2, acho que vai ficar mais fácil aqui. Então eu tenho 37 menos 22. Então 37 menos 22 dá 15. Agora aqui perceba o seguinte, eu tenho 13 menos 22. O número negativo é maior, então o sinal dele vai ser negativo e eu preciso fazer a subtração, que vai dar 9. Lembra lá, elemento neutro. Sempre que eu tenho um elemento neutro, vai sobrar o outro número, então mais 13. Agora vamos pegar os dois aqui. 15 menos 9 dá 6, repete o 13, 6 mais 13, 19. B. Na B temos separadores, então antes de resolver a expressão, preciso eliminar esses separadores. Lembrando lá que na frente do parênteses, quando eu não tenho sinal, é um sinal positivo. Então aqui, quando o sinal é positivo, lembram lá? Quando o sinal é positivo, fica a mesma coisa que estava no parênteses. Então, menos 2. Aqui também é um sinal positivo, então vai ficar menos 6. Menos 11, porque é o sinal positivo, mais 8, mais 10. Agora sim eu posso fazer a nossa operação de 2 em 2. Quem ficou sozinho, a gente já pode até repetir. Então vamos lá. Sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. Então, menos 8. Sinais diferentes, a gente subtrai e dá o sinal do maior. Então, menos, que o 11 é maior, 3. Agora aqui. Menos 8 e menos 3 dá menos 11. Repete o 10. Sinal do maior negativo, a gente subtrai. 11 menos 10, 1. Então, menos 1 a resposta da letra B. Letra C. Como eu tenho operações dentro dos parênteses, eu tenho que resolver primeiro essas operações. Então, vamos lá. Menos 13. Como é um sinal positivo aqui na frente, eu já vou repetir automaticamente o valor que der aqui dentro do meu parênteses. 27 menos o 12 vai dar 15. Então, a gente coloca o 15 ali, beleza? E o sinal fica positivo. Daí eu tenho agora o seguinte. Menos 5 mais 76. A gente repete o sinal do maior e subtrai os números, então vai ficar 71. Daí, agora aqui, ó, dentro do parênteses eu tenho uma soma. 7 mais 14 dá 21. Como eu tenho o sinal na frente, ele pede para inverter. Se o 21 era positivo, então ele vai ficar 21 negativo. Agora vamos lá, pegar de 2 em 2. Menos 13 mais 15, sinais diferentes, a gente repete o do maior e subtrai, dá 2. Repete o sinal do maior agora aqui. E faz a subtração. 71 menos o nosso 21 vai dar 50. Agora, no final, os dois números são positivos, então a gente repete sinal e soma os nossos algarismos. Então, ficou 52. Então, vamos ver aqui agora a letra D. Letra D eu tenho colchetes e parênteses, então devo começar pelos parênteses. Então, vou abrir meu colchetes, fazendo a operação 52 menos 13, eu vou ter 39, mais 26 dentro do nosso colchetes e o mais 2 fora. Agora eu já posso eliminar meu colchetes, pois o resultado vai dar apenas um valor. Então, quando eu faço 39 mais 26, dá 65, mais o 2, encontramos como resposta final, então, 67. Letra E.
tenho chaves, colchetes e parênteses. Então, vamos começar. Então, vou colocar aqui, ó, menos 3, menos chaves, colchetes, 0. Dentro do parênteses, 127 menos 127. Números opostos ou simétricos. Esse resultado é sempre 0. Então, quer dizer que isso daqui não precisa nem aparecer mais na minha conta. Então, vai ficar menos 32. Fecho colchetes. Percebam o seguinte, como o 5 e o 32 já estão fora, se vocês quiserem, vocês já podem juntar esses dois aqui, que não vai interferir em nada. Então, vai ficar mais 37. Fecha as chaves. Agora, eu preciso eliminar o meu colchetes. Então, vou abrir chaves, o menos 3 lá na frente, não esqueça dele, tá? Menos 3, daí menos. Dentro do nosso colchetes, eu tenho o número 0, que é o elemento neutro. Então, eu vou repetir apenas o menos 32. E agora, mais 37. Fecha nosso chaves. Então, vamos lá. Menos 3, menos chaves. Dentro das chaves, eu vou ficar com mais 5, porque o sinal do maior é positivo e os sinais são diferentes. Então, eu preciso subtrair. Agora, eu preciso eliminar essas chaves aqui. Então, vai ficar menos 3. Sempre que tem um sinal de menos na frente, ele pede para eu inverter esse sinal aqui. Então, menos 5. E agora, então, eu vou obter como resultado sinais iguais. A gente repete sinal e soma os números. Então, menos 8. Número 14. Número 14, ele passou algumas expressões para a gente. E depois ele passou umas perguntinhas aqui para a gente responder. Então, primeiramente, eu tenho que resolver todas as minhas expressões. Então, vamos lá. Vou começar daquele mesmo processo, utilizando de 2 em 2 números. Então, vou pegar esses dois, esse aqui a gente vai repetir. Então, sinais diferentes. Repete o sinal do maior e subtrai os números. 6. Sinais iguais, repete o sinal e soma. E o 10 que ficou sozinho, a gente coloca ele aqui. Agora, vamos lá novamente. Sinais iguais, a gente repete o sinal e soma os números. Então, vai ficar 14. O 10 a gente mantém. E no final agora, sinais diferentes, repete o sinal do maior e subtrai os números. Então, 4. Menos 4 é a resposta do A. Então, o nosso A ele é igual a menos 4. Vamos marcar aqui no cantinho. O B. Vamos lá, de 2 em 2 novamente. Então, sinais iguais, repete o sinal e soma os números. Sinais diferentes, repete o sinal do maior e subtrai os números. E número com elemento neutro fica sempre ele mesmo. Agora percebam o seguinte, ó, que aqui a gente tem elementos opostos. Elementos opostos, números opostos, acontece o quê? Sempre dá 0. Então quer dizer que eu posso eliminar o 7, menos 7 com mais 7, sobrando apenas o menos 16. Então aqui acontece o seguinte, letra B, o B representa pra gente menos 16. O C, vamos lá no C, de 2 em 2. O 1 a gente vai repetir. Então, sinais diferentes. Repete o sinal do maior, subtrai os números. Repete o 1. Novamente, sinais diferentes, a gente repete o do maior e subtrai os números. Então, o C, ele é igual a mais 1. O D, vamos lá, de 2 em 2. Vai restar o 1 que a gente vai repetir no final. Sinais iguais, repete o sinal, soma os números. Elementos opostos, dá 0. Então, a gente já elimina e repete o menos 1. Sinais iguais, repete sinal e adiciona os números. Então, o D, a gente encontrou ele como menos 19. Então, agora está quase finalizando. A gente precisa encontrar o valor do E e encontrar o valor do F para a gente poder responder as perguntinhas ali. Então, vamos lá. Só que o E é uma expressão, eu tenho separadores. Então, vamos lá. Então, eu vou repetir o 2, menos, vou abrir meu colchetes, 5, mais. Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Como eu já vou eliminar o parênteses, eu vou fazer toda essa operação de uma vez só. Se eu pego
6 menos 9, a gente sabe que dá menos 3. Menos 3 mais 12 vai dar 9. Então, eu já vou colocar aqui mais 9. No outro parênteses, percebam o seguinte. Se a gente fizer essa operação aqui, dá menos 5. Ainda dentro do parênteses. Mas, como eu tenho esse menos na frente, ele pede para a gente fazer o quê? Inverter o sinal. Então, mais 5. Já vou fechar meu colchete. Então, vamos continuar aqui, ó. Então, eu tenho 2 menos. Como é tudo mais, eu já vou fazer uma soma só. Então, 5 mais 9, 14, mais 5, 19. Como aqui na frente é menos, então se era 19 positivo, vai ficar 19 negativo. E fazendo a operação final aqui agora, tenho sinais diferentes. Lembrando que quando o número não tem sinal, esse sinal você considera ele como positivo. Então, sinais diferentes, a gente repete o sinal do maior, que é negativo, e subtrai os números. 19 menos 2, 17. Então, nosso E vale menos 17. O F. No F eu também tenho separadores. Então, vamos lá. Vou colocar o 3, menos, abro o colchete. Daí, 7. Agora, vamos pensar assim, ó. Vou fazer já tudo direto também. 12 mais 7 dá 19. 19 menos 3 dá 16. 16 mais 19 dá 35 positivo. Mas como aparece sinalzinho negativo aqui na frente, então eu tenho que inverter. Então vai ficar menos 35. E no final aqui, o menos 17 e fecho o meu colchete. Então agora vamos eliminar o colchete. Então eu tenho lá 3 menos. Abro o colchete. Vou repetir o 7 dessa vez, que vai ficar mais fácil eu agrupar quem tem o mesmo sinal. Quem tem o mesmo sinal, a gente faz o quê? Repete o sinal e soma os algarismos. Então, se eu somar 35 com 17, dá 52. Então, tá quase no finalzinho. 3. Agora aqui, vamos eliminar nosso colchete. Se eu pego 7 menos 52, sabemos o quê? Que a nossa resposta tem que ser negativa. E subtraindo os dois números, eu obtenho 45. Agora sim eu posso eliminar o meu colchete, porque sobrou o valor menos 45 dentro dele. Como tem um sinal de menos aqui, eu preciso inverter esse sinal aqui. Então vai ficar 3 mais 45, que é igual a 48. Então a nossa letra F é 48. Então, agora sim podemos resolver as nossas questões. Ele pergunta, qual dos resultados é maior? Então, a gente já sabe que entre número positivo e negativo, o positivo é sempre maior. E o maior deles é o que está mais longe do zero. Como a gente observou aqui, temos duas positivas, o 1 e o 48. Qual deles está mais longe do zero, o 1 ou o 48? O 48. Logo, a nossa F é o resultado maior. Agora ele pede o seguinte, qual é o oposto do resultado D? O oposto, lembra que é o número que tem a mesma distância até o zero. Então, se aqui tem 19 unidades de distância para negativo, o oposto dele vai ser mais 19. E o oposto DE é mais 17. Agora aqui ele pede o seguinte, ó. Na letra C, qual é o resultado? DA mais C. Então, eu vou pegar o meu A, que é menos 4, mais o C. O C é mais 1. Então, quando duplica sinal, a gente separa por parênteses. Então, vai ficar menos 4. Agora, elimina o parênteses. Como é mais, basta repetir o mesmo número. Sinais diferentes. A gente repete o sinal do maior e subtrai os números. Então, menos 3. Ele perguntou o seguinte, quanto vale o número E? Como a gente já resolveu todas elas, o E nosso foi menos 17. E o F, como a gente já tinha resolvido ele também, vai ser o mais 48. Continuando aqui, nosso exercício 18, ele fala assim,
O balanço de uma indústria apresentou, durante 3 anos consecutivos, os seguintes resultados. No primeiro ano, ele teve um lucro. Então, tudo que é lucro, a gente vai responder com sinal de mais. Tudo que for prejuízo, a gente vai representar por sinal de menos. Então, no primeiro ano, ele teve um lucro. No segundo e no terceiro, um prejuízo. Então, veja que eu já montei aqui, ó. Tudo que foi lucro, eu deixei positivo. Então, no primeiro ano, ele teve 21.356.000 de lucro. No segundo ano, ele teve 2.513.318 de prejuízo. E no terceiro ano, ele teve 920.002, certo? Também de prejuízo. Então, agora eu preciso responder essas questões aí. Ele quer saber o saldo. Então, o saldo é eu fazer as operações. Então, eu tenho que subtrair aqui, ó. Se um sinal é positivo e o outro é negativo, eu faço a subtração. Então, vamos montar aqui. 21.356. Vou colocar os zeros aqui também. Menos esse outro valor aqui, o segundo valor. Estou agrupando de 2 em 2, tá? Então, só vamos organizar os valores aqui. Não esquecendo de colocar número embaixo de número, ponto embaixo de ponto, para não ter erro na nossa subtração final aí. Então, vejam lá. Tenho que fazer uma subtração. Eu preciso tirar 8 do zero. Não dá. Então, eu tenho que fazer a minha troca. Não esqueçam das trocas. Então, eu vou ficar com 5. Aqui fica 10, só que eu preciso trocar. Então, ficou 9. Aqui também ficou 10, vou trocar, fica 9. Agora dá. Então, 8 para 10, 2. 1 para 9, 8. 3 para 9, 6. 3 para 5, 2, 1 para 5, 4. Percebam que aqui, ó, 5 para 3 não dá, então tem que fazer a troca novamente. Agora, 5 para 13 dá 8. Aqui também vai ser necessário fazer uma troca. 2 para 10 dá 8. E abaixamos o nosso 1 lá. Então, vamos lá. Então, ao final do segundo ano, ele ainda possuía 18.842.682 reais em dinheiro. Mas ainda tem um prejuízo no terceiro ano. Então, se é prejuízo, eu também preciso retirar. Então, vamos colocar aqui o nosso valor que ele teve de prejuízo. Então, 2, 0, 0, 0, 2 e 9. E como os sinais são diferentes, sabemos que deve ser feita uma subtração. Então, 2 para 2, nada. 0 para 8, 8. 0 para 6, 6. 0 para 2, 2. 2 para 4, 2. 9 para 8 não dá, faço a troca. 9 para 18 dá 9. Baixo o 7 e baixo o 1. Então, o que isso quer dizer? Que ao final do terceiro ano, essa empresa, ainda o balanço dela foi de 17.922.680 reais de lucro. Por que foi lucro? Porque a gente viu aqui, ó, que o número positivo foi bem maior do que os números negativos que a gente acabou somando. Então, ele teve 17.922.680 de lucro. Vamos lá, galera. Esses exercícios aqui agora é os que eu mandei na aula de hoje, tá? Então, número 1. Ele só está pedindo para fazer o seguinte. Escreva as expressões sem parênteses. Não é para resolver. Ele só quer que vocês apliquem a regra de sinal para eliminar os parênteses. Lembrando lá que na frente do parênteses, quando não tem sinal, a gente pode colocar um sinal positivo. E toda vez que o sinal na frente do parênteses for positivo, basta eu repetir aquele valor que está dentro do parênteses da mesma forma que ele está ali. Então perceba lá que aqui é positivo e aqui também. Então, para reescrever essa expressão sem parênteses, basta eu só colocar os valores que estão dentro do parênteses da mesma forma. Então, ele não pediu para resolver, mas vamos resolver aqui. Eu tenho lá 2 mais 5, 7, mais 12, 19. Letra B. No primeiro parênteses eu não tenho sinal, então é positivo. E toda vez que eu tenho um sinal negativo na frente do parênteses, eu tenho que inverter aquele resultado. Quando é positivo, a gente repete a mesma coisa. Então, ó, menos 8. Aqui é menos. Então, menos, e dentro é menos 4, então vai virar mais 4.
o outro é mais, então vou repetir mais 3, e aqui é menos, e aqui é menos 12, então eu vou colocar mais 12. Tá? Então tá reescrita a nossa expressão sem parênteses. Letra C, na frente aqui não tem sinal, então mais 10, tem um sinal de menos, então eu preciso inverter esse, mais 5, também é negativo. Então eu vou inverter quem está aqui dentro, e mais um negativo, então também vou inverter esse valor. Então tá feito a escrita das expressões sem parênteses. Número 2. Número 2, ele passou a situação assim. Uma formiga faz o seguinte percurso sobre uma reta numerada. Então, se ele falou em reta numerada, a gente já sabe que tem que ser uma reta numérica aí. Então, vamos lá. A partir do 0. Então, vou marcar aqui na minha reta numérica o 0. Daí ele fala assim. Ela caminha 5 unidades para o sentido positivo. A gente já sabe que a direita do 0 é positivo e a esquerda do 0 é negativo. Então, ela andou 5. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui a gente sabe que é mais 5. Daí, ela descansou. Daí ela foi assim, andou 5 unidades. Em seguida, ela andou 7 no negativo. Então, a partir de onde eu estou, eu vou andar 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se a gente parar para perceber, ela parou então no número menos 2. Ela parou um pouco, descansou e andou mais 3 unidades da onde ela estava, também para a esquerda. Então vamos contar a partir daqui, 3 para a esquerda, pois ela foi para o negativo. Então 1, 2, 3. Então se eu estava no menos 2 e andei mais 3 para a esquerda, eu vou parar no menos 5. Então é essa a pergunta do problema. Determine o ponto em que essa formiga parou depois de terminar o percurso. Então, ela parou no ponto menos 5. Vamos lá, então, para nosso exercício número 3. Exercício número 3 é para considerar aquelas afirmações que a gente tem ali. Então, vamos lá. Considere as afirmações. Qualquer número negativo é menor do que 0. 2. Qualquer número positivo é maior do que 0. 3. Qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. Quais dessas alternativas são verdadeiras? Então vamos lá. Qualquer número negativo é menor do que 0? Sim. Se ele é negativo, a gente sabe que ele está à esquerda do 0. Qualquer número positivo é maior do que 0? Sim. Se ele está à direita do 0, então ele também é verdadeira número 2. E qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. Então, nessa daí a gente tem que pensar o seguinte. Quanto mais longe do 0 o número está para a esquerda, ele é menor. Quanto o número for maior, mais longe do 0 para a direita, ele é maior. Então, vamos pensar o seguinte. Entre o positivo e o negativo. Se sempre que o número estiver à direita do 0, ele vai ser maior. E quanto mais à esquerda ele estiver, ele vai ser menor. Então isso quer dizer que é verdade, que o positivo é direita do 0 e o negativo é esquerda do 0. Então isso quer dizer que as 3 questões estão corretas, beleza? Número 4. Número 4 tem jogo de sinais, ó, e operações. Então o que isso quer dizer? Que ele quer que a gente resolva as expressões eliminando os parênteses e eliminando, fazendo a regrinha de sinal na hora de fazer as operações. Então vamos lá. Vamos começar nesse primeiro exercício aqui, ó. Então eu tenho menos. Vou abrir meu parênteses. Dentro do parênteses eu tenho menos 3 e menos 1. Sinais iguais, a gente repete sinal e soma. Daí menos. Parênteses de novo. Então eu vou ter lá sinais diferentes. Então a gente repete do maior e subtrai os números. Daí menos 6, menos, abre parênteses, sinais diferentes. Sinal do maior e subtrai os números. Vamos eliminar aonde for possível e resolver aonde ainda precisa resolver. Sinal de menos na frente pede para inverter esse valor aqui. Então, mais 4, menos. Aqui ainda eu preciso resolver, ó. Tem o valor aqui dentro, 2 valores.
Sinais iguais, repete sinal e soma, menos 6. Sinal negativo pede para inverter o que está aqui, fazer o contrário. Então, mais 1. Então, vamos eliminar o que faltou aqui, ó. Mais 4. Sinal negativo pede para fazer o inverso disso, o oposto disso daqui. Então, mais 3, menos 6, mais 1. Vamos lá. 4 mais 3, 7. Sinais diferentes. Repete o do maior e subtrai os números. Novamente, sinais diferentes. Repete o sinal do maior e subtrai os números. Então, a nossa primeira aqui ficou mais 2. Vamos para a segunda. Então, a segunda a gente tem lá 18 menos. Dentro do parênteses, vou pegar esses dois aqui, sinais iguais. A gente repete e soma. O 3 ainda estava sozinho, vamos só repeti-lo ali dentro. Menos. Sinais diferentes, repete o do maior e subtrai os números. Sinais iguais, repete sinal e soma os números. E o 3 que ficou sozinho, a gente repete ele aqui. Então, vamos lá. 18 menos. Sinais iguais, repete sinal e soma. Mais 20. Sinal negativo pede para fazer o oposto do que está aqui dentro. Então, menos 2. Menos, ainda tenho coisas a resolver. Sinais diferentes. Sinal do maior e subtrai os números. Então, vamos lá, eliminar o restante dos parênteses. Então, 18, sinal negativo pede para fazer o oposto. Mais 10, mais 20, menos 2. Sinal negativo pede para fazer o oposto. Então, mais 6. Agora, vamos lá. De 2 em 2. E o 6 sobrou, então a gente vai repetir. 18 mais 10, 28. 20 menos 2 dá 18. Repete o sinal do maior e subtrai os números. E repete o nosso número 6 aqui. Então, agora vamos pensar no seguinte. Vou pegar de 2 em 2 de novo. Tá? Então, eu tenho 28 mais 18. Então, aqui vai dar 46 mais 6. Então, agora no final eu tenho sinais iguais. Então, eu vou repetir o sinal e adicionar os números. Então, nesse caso, a gente encontra como resultado da letra B mais 52. E agora, a letra C. Então, vamos lá. Menos 32, menos 1, pois aqui não tem separador nenhum por enquanto. Parênteses. Sinais diferentes dá o sinal do maior e subtrai os números. Repete o 7, que estava sozinho. Mais, abre parênteses. Aqui deu certo separar todo mundo em par. Sinais iguais, repete o sinal, adiciona os números. Sinais diferentes, sinal do maior e subtrai os números. E o menos 17, que estava lá fora. Então, ainda tem coisas a resolver para depois eliminar os parênteses. Então, vou repetir a maioria das coisas aqui. Menos 1, menos. No parênteses, sinais iguais, repete o sinal e adiciona. Sinais iguais, repete o sinal e adiciona. E menos 17. Agora sim eu posso terminar de eliminar esses meus parênteses aqui, ó. Então, menos 32, menos 1. Sinal de menos pede para fazer o oposto, então, menos 9. Sinal positivo pede para repetir exatamente igual está ali. Menos 17 e menos 17 novamente. Então, agora vamos lá. De duplas, né, para ficar mais fácil. E sobrou o 17 que a gente repete no final. Sinais iguais. Repete o sinal e adiciona os números. Novamente, sinais iguais. Repete sinal e adiciona os números. E repete o menos 17 lá no final. Então, vamos lá novamente, ó. Então, sinais iguais de novo. Então, a gente repete o sinal e adiciona os números. 6 com 3 dá 9. 2 com 3 dá 5. Então, obtemos 59. E repetimos o 17. Sinais iguais, novamente, ó. Repete o sinal e vamos adicionar esses números. Então, aqui, ó, 7 com 9 dá 16, vai 1. Então, vem 6 e vai mais 1, não esqueço.
Então, 5 mais 1, 6, mais 1, 7. Então, no final, a nossa letra C, encontramos o resultado de menos 76. Beleza, galera? Qualquer dúvida, só falar lá no Google Sala de Aulas que estarei lá para atender vocês. Valeu!